aí eu até pensei aqui que tem alguns conceitos do growth que eles são bem teóricos, assim, mas que eles ajudam muito a gente a definir as nossas estratégias e que, às vezes, eu sinto que algumas empresas pulam essas etapas, né? Que é quando a gente fala ali de construir a sua buyer persona, de você entender o product market fit, de você construir uma proposta de valor que faça sentido, né? Então, o que você acha sobre isso, sobre esse exercício de se aprofundar no seu tipo de persona para o seu negócio, de ter a oferta certa para o público certo? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Coder Talks hoje. Eu sou a Juliana, eu trabalho como especialista de marketing na 99 e também sou professora de Growth Marketing aqui na Coder. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Elô, eu trabalho como especialista de marketing há mais de 10 anos e eu também sou professora de estratégias de gestão de rede social aqui na Coder House. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira em Growth Marketing, alguns desafios, tendências que a gente tem nesse mercado e o que é importante a gente levar em consideração. Então, para começar, já vou fazer uma primeira perguntinha aqui para a Elô, que é o que é Growth Marketing para você? O que você entende por trabalhar com Growth assim, no mercado atualmente? Bem, Ju, para mim, Growth é muito mais um pensamento e uma grande estratégia de crescimento que permeia várias áreas e não apenas o marketing, né? Quando a gente fala um pouco de Growth no mercado de trabalho e na área de marketing, ele é muito voltado ali para aquisição de cliente, crescimento rápido de receita, testes e retenção do usuário. Então, de uma forma geral, eu entendo que a maioria das empresas das quais eu tive experiência, growth era tratado dessa forma dentro da área de marketing. E para você, como que é na sua experiência e no que você passou? Eu acho que tá muito em linha com o que você comentou, né? Para mim, growth é muito sobre você otimizar os seus resultados de uma forma acelerada com baixos custos, né? Então, como que a gente poupa aí investimento, tempo, esforço do time, mas consegue acelerar os nossos resultados. E acho que tem um ponto bem legal também, que é você levar muito em consideração o usuário, né? Então, colocar o usuário no centro ali das decisões realmente, para poder desenhar as estratégias e não ficar só ali nos achismos, no que a gente entende sobre marketing, mas não necessariamente é o que acontece na vida real, né? Na ponta. É verdade. E você falou muito de jornada aí de usuário e me lembrou em alguns casos onde, de uma experiência que eu tive, onde a gente teve que mapear toda a jornada do usuário, que não era vista pela empresa daquela forma, para poder criar de fato o funil real que era naquele momento e ver quais eram os pontos de retenção e aonde a gente poderia ter um crescimento acelerado ali e criar estratégias com que a empresa, além de vender mais, retesse aquele usuário que já entrava naquele funil, que já era um cliente. Então, acho que está muito em linha com o que você falou ali, de ver muito mais do que apenas a aquisição de novos usuários, mas entender a jornada e ver pontos da jornada onde a gente consegue trabalhar e crescer ali aquela empresa, aquela marca, com pouco investimento, quase nenhum, né? Como várias vezes a gente encontra no mercado. E eu queria saber para você como que foi você iniciar nessa carreira, como que Growth Marketing acabou acontecendo, assim, na sua vida? Como que você começou? Acho que as coisas foram fluindo, assim, não teve um momento exato que eu pensei e falei assim, agora eu trabalho com Growth Marketing, né? Eu sempre trabalhei com marketing a minha vida toda, gosto muito, e aí, de repente, eu entrei em algumas empresas que estavam ali no seu momento inicial, startups principalmente, que você acaba tendo que aplicar muito da metodologia de Growth sem necessariamente saber que você está fazendo isso de fato, né? Então, você começa a trabalhar com vários times, você começa a exercer diversos papéis, então trabalha com mídia paga, né? Com todo esse tráfego que você precisa gerar de forma otimizada, mas você também precisa pensar na jornada do usuário, com CRM, como que você retém essas pessoas no seu funil. E aí tem branding também, que de certa forma impacta bastante, né? Porque quanto mais você solidifica e constrói a sua marca no mercado, mais
mais fácil os resultados vêm depois, né? Então, acho que ao longo da minha carreira eu fui tendo contato com muitas áreas do marketing, né? Uma visão bem 360 mesmo. E percebi que eu estava já exercendo e aplicando, né? Muito do que Growth Marketing tem de tática, mas sem necessariamente dar esse nome, né? Então, eu acho que é muito sobre não necessariamente você virar uma chavinha de agora eu sou Growth Marketer, mas é como você aplica o teste, é como você entende quais investimentos você pode poupar, o que você pode trazer de novidade, de inovação para conseguir ir exercendo essa metodologia ao longo do dia. Agora, você comentando isso também, eu pensei aqui, o que você acha assim, de diferente entre aquele marketing tradicional, que a gente aprende às vezes na faculdade, e o Growth Marketing, né? O que você vê aí de diferença entre essas duas abordagens? Eu tive uma experiência bem parecida, assim, de profissional com você. Então, eu comecei a trabalhar com Growth sem necessariamente ter essa nomenclatura de Growth Marketing, principalmente ali com startups. Então, muitas empresas que precisam ter um crescimento acelerado e nem sempre tem um grande investimento para fazer em marketing. O maior diferencial que eu vi, principalmente do que a gente aprende na faculdade, é que a gente está acostumado muito com o marketing tradicional e entender aqueles 4 Ps até do Kotler e ver toda aquela estrutura muito focada em branding, no posicionamento de marca forte, mais a longo prazo, e com growth, principalmente em startup, você que também veio desse segmento, você precisa de resultado para ontem. Então, a gente tem um curto período para muito resultado e a gente tem que aprender muito rápido com os nossos erros. Coisa que com marketing tradicional, vamos dizer assim, a gente não vê muito dessa forma. A gente tem um tempo maior, geralmente a gente tem uma verba maior e um plano maior. E Growth acaba trabalhando com táticas muitas vezes mais curtas, muito teste, aprendizado mesmo, e resultados mais imediatos. Essas são as maiores diferenças que eu vejo. Não sei se você quiser complementar. Eu acho que tá bem em linha realmente, é isso aí. E acho que essa questão de verba é algo bem diferente, na minha opinião também. Eu acho que quando a gente trabalha com marketing mais tradicional, a gente tem grandes investimentos mais pontuais durante um ano, por exemplo, e você aplica grandes campanhas, lança grandes campanhas no mercado que tem começo, meio e fim, e você espera esse fim para entender o que deu de resultado, como que foi, se foi positivo ou negativo. E no Growth, não, né? Você aplica menos dinheiro, que você vai entender ali o que traz resultado. Você pode até aumentar esse investimento depois, mas você vai acompanhando ali diariamente, semanalmente os resultados e tendo que adaptar o seu planejamento estratégico. Então, isso acho que é bem diferente, assim, porque não necessariamente você vai usar canais massivos, tipo uma televisão, né? Que você tem ali um impacto muito grande em volume, mas talvez não esteja ali acertando o melhor público, né? Então, o Growth vai buscar coisas mais segmentadas, mais específicas, mas que você consegue mudar rápido de rota sem precisar perder muito dinheiro ou muito tempo que foi dedicado ali, né? É mais assertivo, né? Exatamente. Acho que esse é o grande desafio do Growth Marketing mesmo, é trabalhar segmentações, ser mais assertivo ali para que a gente tenha esses resultados mais rápido. Para quem quer iniciar nessa carreira, né? Quem está lá estudando marketing ou trabalha numa outra área e quer fazer essa migração, o que você faria? Quais as dicas que você daria ali para uma pessoa que quer ingressar aí nessa área de Growth Marketing, que quer começar a trabalhar com isso? Algumas coisas que eu percebo que fizeram diferença para mim. Ser uma pessoa curiosa e questionadora, eu acho que é importante porque o tempo todo você vai testar, aprender, errar. Então, você precisa ter curiosidade de entender os porquês das coisas e formular hipóteses para poder descobrir lá na frente, né? O que está certo, o que está errado. Então, acho que ser curioso, questionador é importante. Acho que ter um perfil bem adaptável também, porque é muita mudança, foi que nem você falou. É um resultado muito rápido, uma pressão, uma cobrança muito forte. Então, você precisa conseguir se adaptar rapidamente ali às mudanças, sem muito apego, né? Em projetos, em resultados, ideias. E acho que tem uma parte também ali que exige analytics, assim. Então, é importante você ter uma boa familiarização com dados, com resultados, conseguir analisar os cenários, porque é assim que você vai conseguir tomar as decisões
de forma mais rápida, né? E entendendo o que está acontecendo ali com a sua base de usuários. O que você acha também? Me conta. Acho que esse é o ponto, né? Você falou aí de analytics e de métricas de uma forma geral. Então, uma dica que eu daria aí para as pessoas que querem migrar ou ingressar na área, além de tudo que você falou, de curiosidade, de ter essa maleabilidade, porque as coisas mudam toda hora, principalmente quando a gente fala de digital, né? Então, quando a gente está aplicando o Grow Marketing, que, assim, muitas vezes é aplicado ali em marketing digital, tudo muda o tempo todo. Tem uma atualização nova aqui, tem uma inteligência artificial surgindo ali, tem um novo fornecedor que está entrando, que pode nos ajudar, que tem algo super disruptivo e diferente. E tudo isso vai ser baseado nas métricas e nos KPIs que você vai ter que acompanhar diariamente. Então, é imprescindível essa pessoa ter esse caráter mais analítico e também um pouco generalista, eu diria. Tem que entender um pouquinho ali de venda, tem que fazer essa interface com as áreas de atendimento, com outras áreas além do marketing, e tem que gostar muito realmente de pessoas, de analisar, de ouvir o cliente, de ir atrás, de entender suas dores, porque isso com certeza vai refletir nos seus resultados, nas suas hipóteses, nos seus testes, nas suas ideias, e conseguir até tirar ali alguns insights que às vezes ninguém estava vendo, que você pode aplicar e dar super certo. Eu acho que tem até algumas coisas que acontecem quando eu tô nas aulas, né, aqui na Coder, que a gente mostra um perfil, o que seria um perfil de um growth marketer, e tem, assim, muitas coisas, né? Então, redes sociais, tráfego pago, design, analytics, CRM, e aí, normalmente, quem tá ali nesse começo de carreira fala, meu Deus, mas eu não sou tudo isso, eu não sei tudo isso, como que eu vou aprender, né? E aí, eu costumo dizer que é bem esse ponto seu, assim, é legal você ser generalista no todo, então você ter um conhecimento um pouquinho de cada coisa, então saber navegar ali por vários territórios de marketing, mas obviamente que é legal você se aprofundar em algum pilar que você se sinta mais confortável, que você se identifique mais, para você ter aquele conhecimento mais especialista, mais técnico e conseguir caminhar na carreira de uma forma um pouco mais estável. Mas é super importante também a gente ter essa visão mais holística, mais generalista do todo. E aí eu acho que você também tocou num ponto que são as inovações, as automações, as novas tecnologias. Cada dia uma nova, né, que tá surgindo aí. É até difícil de acompanhar, assim. Eu mesma, às vezes, fico, gente, acho que eu já tô obsoleta, né? Porque cada dia uma coisa nova, assim. Mas eu acho que a automação mudou muito o universo do marketing, assim. Eu já trabalhei muito focada em CRM, em outras experiências, e para mim fez muita diferença ter um bom sistema, né? Então, ter uma ferramenta que realmente consegue analisar a sua base. Uma ferramenta de automação de CRM ajuda bastante com isso, né? E aí eu não sei se você também teve contato com automações, como que foi, assim, a chegada dessas tecnologias para você? Eu fui trabalhar, assim, com marketing digital e com growth marketing, exatamente quando teve o boom das smart techs e das empresas e serviços de automação. E eu fui trabalhar numa agência na época, onde a gente cuidava de conteúdo, de SEO e toda essa plataforma mais holística ali, de melhoria para sites e para e-commerces das empresas. Então, eu peguei bem essa entrada de várias empresas de automação dentro dos e-commerces. Então, foi uma transformação. Assim, eu comecei a atender diversos clientes e ver ali como vários serviços conseguiam facilitar não só o meu trabalho como agência, mas o trabalho das pessoas de marketing dessas marcas. E isso mudou o jogo no sentido de resultado e no sentido de ganho de tempo mesmo. Então, eu como agência, naquele momento, passei a maior parte do meu tempo analisando os resultados de todos esses serviços, de todas essas automações que estavam surgindo naquele momento, e deixei de lado, assim, um pouco a parte operacional ali mesmo, porque a gente passava muito mais tempo segmentando, entendendo como a gente podia trabalhar essa base e ganhando tempo ali para fazer esse trabalho de uma forma muito mais minuciosa, rápida e já aplicar ali em testes e resultados. Então,
Eu também tenho essa visão que todas as automações e agora a inteligência artificial que está vindo aí também para apoiar, foi um grande diferencial quando a gente fala aí em growth marketing, em ganho de tempo para a equipe, em uma visão muito mais completa do nosso cliente, do nosso usuário, e em pensamentos e estratégias ali que a gente consegue aplicar. E foi um caminho sem volta, né? Hoje, eu já cheguei a trabalhar em lugares que não havia nenhuma automação e eu... É muito difícil, né? Muito difícil. A primeira coisa que eu falei foi assim, gente, precisamos colocar automação em coisas simples aqui para que a gente consiga falar com esse usuário e crescer ele nesse step. Pequenas alterações fazem toda a diferença e a gente não precisa ficar fazendo isso manualmente. Então, foi mais ou menos dessa forma, assim, que eu tive contato com a automação e eu concordo 100% com você que hoje, junto com a AI, eu acho que é uma das coisas mais importantes, tanto que hoje em dia a gente fala até como se fosse uma coisa corriqueira, assim, não como se fosse, já está totalmente incorporado em Grow Market, assim, automação. E como você vê hoje inteligência artificial também surgindo e sendo super agregada aí pelas áreas de marketing nas empresas, nas marcas, qual que é a sua opinião aí sobre esse step que a gente está vivendo hoje em dia? Eu acho que essa tecnologia, esse universo de inteligência artificial é uma polêmica, né? Porque, será que a gente vai ficar sem emprego? Será que os robôs vão dominar o mundo? Então, eu costumo conversar, assim, lá no meu trabalho, ou até mesmo com as turmas, que tudo depende de como você usa isso, né? Então, ficou muito famoso aí esse último ano o ChatGPT, né? Que é uma espécie de inteligência artificial. E aí veio muito aquele comparativo de uma coisa você usar o ChatGPT para poder otimizar a forma como você escreve um conteúdo, o que você quer entender de algum tema específico para tentar traduzir isso para o seu público. Então, ele ajuda muito nesse sentido. Mas não é também para você usar ele para, por exemplo, se você for um escritor, você criar um livro inteiro pelo ChatGPT, né? Porque daí você perde aquela coisa da autenticidade, da sua essência, de como você aplica a sua estratégia, né? Então, eu acho que é muito sobre como a gente usa essas tecnologias. Tudo tem limite, né? Mas eu acho que elas estão aí para ajudar, para facilitar o nosso dia a dia. E eu acho que também tem muitas inteligências artificiais hoje que elas otimizam o trabalho do backstage ali, da gente conseguir ter mais resultado, da gente conseguir ter mais análises otimizadas, né? E também tecnologias que trazem inovação. Então, muitas marcas grandes hoje em dia, elas trabalham com esse tipo de tecnologia para trazer coisas diferentes, trazer mais criatividade. Porque hoje em dia, né, tá difícil conquistar as pessoas. A gente tem muita informação, muito conteúdo rolando aí nas redes sociais e pouco tempo, pouca atenção das pessoas para o que a gente quer falar. Então, você trazer algo que é diferente, que é super criativo e que chama ali a atenção das pessoas é essencial para você conseguir pegar cativar, né, esse público e eles lembrarem de você e voltarem ali depois no seu site, no seu aplicativo, na sua loja e fazer uma compra. Então, eu acho que a inteligência artificial ela ajuda tanto ali no dia a dia você acelerar alguns processos, quanto até para você trazer inovação para suas estratégias, para suas campanhas, né? Mas eu acho que é um tema que cresce muito rápido e que a gente precisa estar estudando e lendo o tempo todo o que está acontecendo para não ficar para trás, né, no mercado. Esse mercado, amanhã, a gente já sente que está obsoleto porque já surgiram outras tecnologias, outras inovações e a gente precisa sempre estar bem atualizado do que acontece porque muitas dessas coisas acabam virando, como a gente estava falando, uma automação. Que hoje em dia a gente entende como algo super primordial, mas quando começou era algo super inovador. Eu vejo a inteligência artificial e essas outras ferramentas que estão surgindo, essas tecnologias, muito parecido com o que você falou. Nunca vai substituir o ser humano, a pessoa que está por trás do computador. Então, por mais que a gente possa usar essas ferramentas, a gente precisa ter um trabalho de análise, de revisão e de como aplicar aquilo também ali no dia a dia de trabalho. E muito do que você disse ali sobre capturar a atenção dos usuários, como é concorrido hoje em dia e como essas tecnologias podem nos ajudar ali a ter personalizações,
a falar com aquele usuário especificamente com ele, no momento que oportuno, que ele queira nos ouvir sobre o que ele quer ouvir. Isso acaba nos apoiando muito com relação aí a tudo que está surgindo e acaba apoiando muito o trabalho de Grow Market mesmo. E aí eu até pensei aqui que tem alguns conceitos do Growth que eles são bem teóricos, assim, mas que eles ajudam muito a gente a definir as nossas estratégias e que, às vezes, eu sinto que algumas empresas pulam essas etapas, né? Que é quando a gente fala ali de construir a sua buyer persona, de você entender o product market fit, de você construir uma proposta de valor que faça sentido, né? Então, o que você acha sobre isso, sobre esse exercício de se aprofundar no seu tipo de persona para o seu negócio, de ter a oferta certa para o público certo? Como que é isso, assim, para você? Você acha que as empresas estão fazendo isso? Acha que elas estão pulando essas etapas? Olha, do que eu pude ver ali de experiência que eu tive no mercado, eu tenho uma sensação que mais do ano passado, da pandemia ali, de 2020 para agora, que as empresas estão um pouco mais preocupadas e entendendo melhor os conceitos de buyer persona, product market fit, de posicionamento, propostas de valor. Até antes disso, todas as áreas que eu trabalhei, a gente tinha uma noção ali de qual eram os objetivos, quem eram os clientes, qual era o público-alvo, mas não era aplicado ou não chegava até as áreas de growth necessariamente de uma forma mais minuciosa ou talvez até mais assertiva, como nós temos ali com o entendimento da buyer persona, de falar exclusivamente para aquele tipo de público, etc. E hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente e eu acredito que a área de growth, de uma forma geral, primordial ela saber qual que é a proposta de valor, qual que é a buyer persona ou as buyers personas daquela marca, daquela empresa. O product market fit, qual que é o ponto aqui que ele tem ali o fit com o mercado, para que a gente possa explorar de uma forma muito melhor todos esses pontos e todos eles estão diretamente ligados ao próprio growth, né? Ao próprio crescimento. Então, hoje, eu acredito que para ter uma área de growth marketing bem sucedida ou iniciar uma área de growth do zero, você precisa ter esses 3 pontos bem claros ali, da onde você pode começar, para você aí sim pensar em todas as estratégias, todos os planos táticos que você pode fazer em cima desses 3 pontos, assim. Acredito que sejam 3 grandes pilares. Concordo 1000%, acho que realmente é um ponto de partida muito bom, assim, essencial. E eu acho também que tem um ponto que envolve muito marketing no geral e que está muito relacionado com growth, que é você ter metas bem estabelecidas, né? Metas factíveis. Então, a gente fala muito de metodologia SMART para você conseguir definir as suas metas de uma forma específica, temporal, mensurável de fato. E a parte de métricas, né? Então, como que você vai acompanhar esse objetivo que você estabeleceu? Quais são as principais métricas que você precisa para entender se essa sua estratégia, se esse seu plano de growth está realmente adequado ao que você precisa? E aí, eu acho que tem, para mim, assim, 3 métricas que são super relevantes dentro do universo de growth. Aí você também depois me diz o que você acha. Mas eu acho que são CAC. Acho que CAC é uma métrica muito importante porque ela diz o quanto você está gastando de dinheiro para adquirir novos usuários, novos clientes para a sua base, no seu funil. E isso é muito importante, porque se você está gastando muito dinheiro, mas não está tendo esse retorno de volta, acaba que você está jogando dinheiro pela janela, né? Você está tentando encher um balde que está furado. Eu gosto muito de fazer essa analogia. E aí, combinada com ela, tem outras 2 que eu acho que são LTV, que a gente vê ali que a gente consegue medir qual que é justamente esse retorno ao longo do tempo desse usuário dentro da nossa marca, né? Então, ok, gastei X reais ali para conquistar esse usuário para a base. O quanto que ele está rendendo para mim, qual que é a receita que ele está trazendo para mim, né? E no final, o churn. Então, beleza, conquistei esse usuário, ele está na minha base, mas ele saiu? Será que a gente está perdendo muita gente desse funil? E se a gente está perdendo, por quê?
Eu vejo, às vezes, algumas empresas que percebem que está perdendo bastante usuário, tem essa estimativa de churn, mas não vão atrás do porquê, né? Não vão pesquisar, tentar trazer insights, conversar com esse cliente para entender o que fez ele abandonar, o que fez ele ficar, às vezes, insatisfeito com alguma experiência que você pode tentar corrigir para trazer esse cliente de volta, né? Exatamente. Depois quer que diminua o CAC, né? É sempre assim. As empresas estão super preocupadas ali em trazer mais clientes, em diminuir ali o custo por aquisição, que é o CAC, e estão pouco preocupadas em olhar para o churn e para o que está fazendo aqueles usuários, aqueles clientes saírem da base ou deixarem de ser clientes daquela empresa, né? Eu só acrescentaria uma outra métrica que a gente costuma ver muito quando se fala de SaaS, que é ali também a recorrência mensal. Então, quantos clientes continuam pagando ali mensalmente, que está muito ligado ao LTV ao longo do tempo também, mas o famoso MRR é algo que, quando a gente fala ali em plataforma SaaS, em serviços, dependendo do aspecto, a gente olha bastante também. Não tem muito como fugir, né? Se a gente também está testando ali mídias pagas, a gente tem que olhar o ROAS correlacionado ao CAC, correlacionado ao LTV, correlacionado ao churn, para a gente ver ali oportunidades de melhoria e de testes futuros, para que a gente consiga chegar nos resultados. Então, concordo 100% com essas métricas que são as principais para se acompanhar, e aí ali no dia a dia a gente vai acompanhando pontualmente, assim, de cada canal que a gente vai trabalhando. Muito bom, Elo. Eu acho que a gente está super em sinergia aqui nas nossas respostas. E aí eu acho que tem uma pergunta que é muito interessante e que acho que todo mundo aí deve estar se perguntando, né? Que é como que eu ingresso nesse mercado, quais são as dificuldades, o que eu preciso ir atrás para conseguir participar desse movimento de growth marketing, né? E aí eu vou trazer aqui a minha opinião e você também fica à vontade. Eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, eu acho que a gente consegue aprender ao longo do tempo, principalmente exercendo essa função, a gente vai ganhando essa experiência, essa maturidade, mas eu acho que tem alguns pontos iniciais que são importantes de serem estudados antes, né? Então, aqui na Coder, por exemplo, a gente tem o curso de Growth Marketing, que é um curso super completo, que traz essa visão aí do todo, de quais são os grandes papéis de um Growth Marketer, quais são as principais responsabilidades, temas que você precisa estar por dentro e se aprofundar depois para conseguir trabalhar nesse mercado. Então, eu acho que é importante para quem está começando e não tem ainda muita noção desse mercado, fazer um curso, né, para conseguir ficar ali no baseline, né, conseguir ter um ponto de partida. E eu acho também que tem um fator que algumas empresas ainda não estão necessariamente tão preparadas assim para trabalhar com essa metodologia de testagem, de erros, de rapidez na aceleração ali dos resultados. Então é legal você ser essa pessoa, esse agente de transformação dentro do seu ambiente, né? Então você propor pequenos testes, propor nem que seja uma bolha separada ali para o seu time para fazer esse laboratório de inovação, e conforme os resultados forem aparecendo, você também vai conseguir comprovar ali para a grande liderança da empresa que vale a pena investir nessa metodologia, né? Com certeza, Jo. Um dos primeiros caminhos para quem não tem noção de onde começar é fazer um curso. Então, aqui na Coder, como você falou, a gente tem 2 cursos na área de marketing aí, que é o de Growth Marketing, super completo para quem quer iniciar nessa área. A gente tem o curso de também estratégias e gestão de redes sociais, que vai te ensinar a fazer um plano de marketing digital e aí entender todo esse contexto desse universo aí do digital e do marketing como um todo. E também ser esse agente transformador dentro da empresa, como você pontuou, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar sozinho ali, ou como a primeira pessoa daquela área. Precisa ter essa resiliência, precisa puxar essa responsabilidade mesmo ali para si e sempre manter ali a insistência, sabe? Propor coisas novas, sempre baseado muito a resultado, vai fazer com que a gente tenha esse buy-in de outras áreas, vai fazer com que os outros venham conosco e comprem a nossa ideia, assim que eles começam a ver os resultados e ver as transformações que o Growth Marketing realmente pode fazer de melhor e trazer para sua marca e para sua empresa. Então é isso, Elo. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante aqui vários pontos, né? Eu acho que você trabalhar com Growth Marketing, um grande
resumo disso tudo é você ser muito resiliente, você se propor a desafios, a conseguir testar, errar e aprender durante esse percurso, né? E tá disposto aí a fazer grandes mudanças dentro da sua empresa, né? Com certeza. E a gente está trabalhando com o crescimento, né, da empresa. Mas no caminho dessa jornada inteira, a pessoa que vai ter maior crescimento somos nós, trabalhando com Growth Marketing, né? Sim, com certeza. Muito bom, né? Bom, gente, então o nosso Coder Talks de hoje foi esse, falando de Growth Marketing. Obrigada, Elô. Obrigada, Ju. Pra gente compartilhar aqui esse momento. Foi muito legal. Gostei muito de conversar aqui com você e com todos vocês que estão aí assistindo a gente. E para você acompanhar mais conteúdos como esse, fica atento em todas as redes sociais da Coder. E também lembrem-se de acessar o site da Coder, conhecer todos os cursos que tem por lá, que são muito ricos. Então é isso, gente. Até a próxima. A gente se vê no próximo episódio.